Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Que bom te encontrar aqui, que bom mais um dia que o Senhor nos deu. Chegamos hoje domingo, esse domingo será um domingo poderoso e abençoado para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje, além da oração da manhã, eu vou soltar um outro vídeo que vai estar falando de 8 maneiras que Deus tem de se comunicar com a gente, com a humanidade. É um vídeo muito edificante, vai valer muito a pena você clicar nele e assistir. Então, você depois que assistir esse vídeo, você vai no próprio canal e procura. Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, de repente já vai estar até disponível. O nome do vídeo é esse: 8 maneiras que Deus tem para se comunicar com a gente. Vai ser muito edificante, vai ser um aprendizado incrível e eu tenho certeza que vai abrir sua mente. De repente você está pedindo algo a Deus, Ele já te deu. Você está pedindo uma resposta, Ele já te deu e você ainda não percebeu, porque você de repente não sabe as maneiras que Deus tem de se comunicar conosco, a sua humanidade. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, um texto que se encontra no livro que muita gente tem dificuldade de entender, o livro de Jó, porque o livro de Jó narra uma história que Jó estava tudo em paz com Deus, tudo normal, e a conversa era lá em cima, no ambiente celestial. Satanás se intromete e dali para frente a vida de Jó vira de cabeça para baixo, e Jó vive um momento muito difícil na vida dele, muito difícil. Perde todos os filhos, perde gado, perde fazenda, perde tudo que ele podia ter. A única coisa que ficou foi a esposa dele. E a Bíblia vai dizer que Satanás vai lá e fala: olha, além de tirar isso, toque na saúde dele. E ele vai viver um período difícil. E para piorar, vão vir 3 amigos falar com Jó. E esses 3 amigos tentam convencer a Jó de todos os momentos que Jó estava em pecado. Não era possível alguém passar pelo que Jó estava passando se não tivesse vivendo uma vida de pecado. É isso que os amigos tentam falar para Jó. Só que o texto vai, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, irmãos, que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Nem todo sofrimento ele é consequência de pecado. Então, irmãos, cuidado, porque às vezes a gente olha e fala: meu Deus, fulano está passando por tanta luta, tanta prova, será que tem pecado? Às vezes a gente começa a passar por lutas, dificuldades, e a gente começa a achar que nós estamos em pecado. Fala: será que estou errando alguma coisa e não estou percebendo? Irmãos, nem todo sofrimento é consequência de pecado. Só que aqui no livro de Jó, o que nos chama muito a atenção, irmãos, é uma coisa que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração também. Olha o que o texto vai dizer para nós em Jó 42, versículo 10. Lembre-se sempre que o nosso Deus, Ele é um Deus justo, e Ele, por ser um Deus justo, Ele vai falar algo poderoso comigo e você, em nome de Jesus. Eu vou ler Jó, capítulo 42, é o último capítulo, a partir do verso 10. Amém? Eu vou ler 3 versículos só aqui, só para abrir a nossa mente e trazer uma clareza espiritual para a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém? Fique comigo aqui. Eu queria já pedir a você, agradecer a todos, que têm assistido todo dia, que sempre deixam um like, ele ajuda muito para o canal. Eu quero agradecer a todos que têm sempre comentado, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus, e com pessoas que compartilham, geralmente quando eu acabo de enviar o vídeo, chega no final do dia, eu vejo quantas visualizações ele teve, quantos compartilhamentos tiveram, quantas pessoas compartilharam o vídeo, e eu quero agradecer a todos que têm feito isso aqui, diariamente aqui no canal, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Jó 42:10, na versão Nova Almeida atualizada, tem um título dizendo assim: a nova família de Jó. Deus restituiu a família de Jó, restituiu tudo que o Jó tinha. Jó 42:10 diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que tinha antes. Preste atenção, irmãos, que uma coisa é interessante aqui, porque os amigos de Jó começam ali a ficar o tempo todo falando de Jó, tentando convencer a Jó que ele estava em pecado, falando mentira a respeito de Jó, levantando suspeita. Pessoas inteligentes, eles estavam ali, irmãos, arrumando uma maneira para justificar o sofrimento de Jó. É interessante que enquanto Jó estava ali debatendo com eles, irmãos, a história de Jó nunca mudava. Enquanto Jó estava tentando convencer a eles, refutando as ideias, os pensamentos e as falas que eles tinham, nada acontecia, irmãos, nada mudava. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa que muito nos chama a atenção, que quando Jó, olha isso, irmãos, quando Jó, ele percebe algo que ele poderia fazer, o que ele faz? Ele começa a orar. Ele viu que debater não ia levar a lugar nenhum. Aí ele vai tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou orar pelos meus amigos. E a Bíblia vai dizer que quando Jó ora pelos seus amigos, irmãos, quem mais precisava de oração naquele momento? Era Jó. Quem mais necessitava de oração naquele momento, irmãos, era Jó. Jó que precisava de receber oração. Só que o texto vai dizer que Jó toma a iniciativa de orar. Jó estava doente,
Jó estava sem filhos, sem dinheiro, sem nada, vivendo um momento de escassez terrível, só que a Bíblia diz que Jó toma uma decisão e ele toma uma reação. Qual é a reação? Orar pelos seus amigos. Escute isso pode mudar muita coisa na minha vida e na sua, que às vezes a gente está querendo debater com pessoas, tentando convencer pessoas, tentando, e às vezes o Espírito Santo está falando comigo e você, por meio dessa palavra, iniciando esse domingo, o primeiro dia da semana, e Deus está falando comigo e você está dizendo, cara, mude um pouco, ao invés de ficar tentando debater, convencer, esquece, ore por quem talvez não entenda o processo que você está passando. Ore por pessoas, ore pelo seu chefe, pelo seu funcionário, pelo sua esposa, marido. Ore, comece a orar, comece a apresentar a Deus em nome de Jesus em oração essas pessoas, porque Deus quer mudar o quadro da minha vida e da sua. E quando a gente lê a história de Jó, a impressão que dá é que Deus foi injusto com Jó, porque Jó não tinha nada a ver e Jó teve toda essa privação e tal. Só que o texto vai dizer do verso 11 em diante, vai começar a falar da restituição que Deus fez na vida de Jó. E quem Deus usou para abençoar a vida de Jó, para iniciar, para dar um start. Aprenda uma coisa, todo o processo de prosperidade, todo o processo de saúde, todo o processo de alcance de salvação, todo o processo, irmãos, que a gente passa aqui na terra, escute isso, Deus sempre conecta a gente com pessoas, Deus sempre usa pessoas para nos abençoar, pessoas que vão liberar um acesso e vão fazer coisas sobrenaturais na minha vida e na sua. Olha o texto agora que a gente vai ler aqui, Jó 42, nós vamos avançar para o verso 16. Depois de fazer restituir tudo a Jó, olha o que Deus vai dizer. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Amém, irmãos? Então, Jó foi alguém que passou por um processo de privação, um processo muito doloroso, dificultoso, só que depois disso, que Deus restitui a Jó, tudo em dobro, a Bíblia vai dizer que lá no início do livro de Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Então, depois ele ficou, irmãos, imagina quanta riqueza Jó adquiriu durante esse processo. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Irmãos, você consegue perceber isso? A felicidade do homem gerou filho, gerou netos e gerou bisnetos e tataranetos, até a quarta geração. Ele viu, irmãos, conseguiu viver isso. E assim, Jó morreu após uma longa velhice. Ele ficou, irmãos, idoso, curtiu a vida, viu as gerações, viu tudo, porque Deus ele não é injusto. Então tem provações que eu e vocês estamos passando, tem lutas que eu e vocês estamos enfrentando, que na verdade, irmãos, ela vai gerar algo muito maior lá na frente. Quando você está vivendo lutas e provações, irmãos, que não tem relação com pecados, eu quero dizer para você que Deus está preparando algo glorioso e poderoso para você, e não vai ser algo rápido, vai ser algo que vai durar bastante, você vai poder usufruir de tudo aquilo a qual o Senhor tem prometido para mim e você. Eu queria que você entendesse, irmãos, que nós servimos a um Deus que é um Deus de promessas, e Ele tem promessas para realizar na minha vida e na sua, para a honra e glória do Senhor. Quero que você comece esse domingo, comece essa semana, entendendo o seguinte: meu Deus, eu tenho sofrido tanto, pastor, 25 foi tão difícil para mim, 26 parece que começou da mesma vibe. Deus está falando comigo e você, que a hora que a nossa roda da vida girar, Ele vai fazer com que esse tempo seja longo e que possamos usufruir de tudo aquilo a qual Ele preparou e separou para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os olhos se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e bendito, quantas das vezes, meu Pai, a gente está orando aqui todo dia, Senhor, e às vezes, meu Pai, o que o Senhor está esperando de nós, Pai, é uma mudança de chave. E a mudança de chave, Pai, às vezes é orar por quem nos persegue. Às vezes, Pai, o Senhor está esperando a gente abençoar para quem nos amaldiçoa. Às vezes, o Senhor está esperando, meu Pai, a gente liberar um perdão, Senhor. Porque aqui, Pai, Jó, Pai, ele desiste, meu Pai, de conversar, de dialogar, e ele começa a orar. Não uma oração de feiticeiro, não uma oração, meu Pai, de querer o mal. Não, a oração de Jó foi de interceder pelos seus amigos, meu Pai. E quando aquele que precisava de oração, Pai, começou a orar por quem humanamente falando não precisava, Pai, a vida dele mudou. Pai, quando nós abençoamos a vida do outro, Pai, é a nossa vida que muda. Quando nós, ó Pai, abençoamos, ó Pai, a vida de outras pessoas, é a nossa vida que é abençoada, Senhor, porque a nossa vida, meu Pai, é como se fosse um bumerangue. Tudo que você joga para o bumerangue, ele volta no mesmo lugar. Existe uma lei, Senhor, que a gente conhece muito bem, que é a lei da semeadura, Senhor. E eu peço a Ti nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar de maneira tão poderosa, que possamos semear na vida do outro, meu Pai, aquilo que a gente gostaria de receber. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a fazer isso, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a aprender com a Tua palavra, com as Escrituras sagradas, para que nós possamos viver o sobrenatural. Eu quero abençoar esse domingo, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um desses irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Abençoe a vida, a casa, a saúde. Pai, dê uma sabedoria acima da média, Pai, melhor
melhora a nitidez mental. Pai, eu vou te fazer um pedido especial, melhora a nitidez mental, dê sabedoria ao teu povo, Senhor. Pai, para que coisas sejam mudadas, eu te peço, dê sabedoria à tua igreja. É assim que eu oro, abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, concorda, recebe, diga um amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que daqui a pouquinho, amém? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já está no ar. Busca no canal, vai ter um vídeo falando de 8 maneiras que Deus fala com a sua igreja, com o seu povo, com seus escolhidos, e esse vídeo vai ser muito edificante. Eu vou soltar ele já aqui, logo depois dessa oração, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus.